tive vários canais já teve o canal da Época de Games e teve o canal do Flow também. Nossa, a história é longa. E é esse o Flow? Sim. Foi um ataque político, né, que foi feito no Flow. O pessoal, uma ala política aí forte, muito forte, internacionalmente e nacionalmente, não gostava de mim, não gostava da minha mensagem, não gostava das pessoas que eu trazia no programa. E eles me pegaram como alvo, começaram uma campanha de difamação na internet, né? Sempre descontextualizando tudo que eu falo, sempre fazendo vídeos com falácias e adônimos, atacando a minha reputação, né? E aí começou aí teve esse caso do Flow, onde eu falei uma opinião que é controversa no Brasil, né? Não é controversa nos Estados Unidos. Essa mesma opinião que eu tenho aqui é lei, né? É a lei aqui, é como funciona o país deles, né? Mas no Brasil foi controverso muito porque existe uma agenda que não permite, que não só não permite, mas como quer calar a liberdade do cidadão comum, né? Quer implementar um sistema de filtro, um filtro social que hoje está sob o controle do STF, né? Mas é um filtro social que está sendo imposto, e eu era uma pedra no caminho desse filtro social, porque eu sempre defendi e continuo defendendo uma agenda de liberdade de expressão plena, ao ponto que até pessoas que eu acho que têm opiniões que são horríveis têm o direito de expressar elas, inclusive num contexto público, porque é a opinião delas, né? Se elas acham alguma coisa, se elas têm um pensamento idiota, eu acho que elas têm o direito de expor esse pensamento idiota sem que a lei tenha algum poder sobre essa pessoa para punir ela. Porque, por mais que seja um pensamento idiota, é um pensamento idiota, é uma fala idiota. Isso no mundo não tem e não deveria ter um impacto nocivo nenhum, porque deveria ser papel da sociedade ter a capacidade de identificar qual discurso é nocivo ou não, e ter um discurso que seria um discurso antídoto para esse discurso que é nocivo, e se esse discurso for realmente nocivo, a gente vai conseguir criar um antídoto de uma maneira muito fácil, porque parte-se do princípio que a gente está justificado em combater uma narrativa porque ela tem uma falha lógica, ou porque ela tem um propósito maléfico, né? Então, se ela tem essa falha lógica e esse propósito maléfico, se nós devemos combater ela, para nós fica muito fácil de identificar quais são esse propósito e essa falha, e atacar esse propósito e essa falha através da nossa narrativa, que serviria de antídoto. Então, em vez de a gente criar um remédio amargo, que é dar o poder para o Xandão, por exemplo, de escolher o que todo mundo pode falar ou não, nós deixamos para solucionar esse problema, que é o problema do debate, o problema do diálogo, nós deixamos para que a solução seja a própria sociedade recebendo um feedback, uma fala que pode ser nociva, digamos assim, criar outras falas com pessoas que vão ser empoderadas pela sociedade porque são pessoas confiáveis, digamos assim. Essas pessoas vão falar, isso que esse cara tá falando é uma merda. Eu acho que a sociedade é plenamente capaz de, a partir dessa mecânica, né, a partir desse diálogo, identificar quem tá falando a merda e quem tá falando a realidade. E isso deve já neutralizar a merda que foi falada, entendeu? Mas hoje em dia no Brasil e ao redor do mundo, existe uma agenda que acredita que se nós formos deixados por si próprio, falando ou conversando, ou dialogando livremente, nós invariavelmente vamos acabar conduzindo a imaginação pública para um espaço ruim, para uma tirania, ou para um caos, ou para algo assim. Mas isso, para isso, e por isso, é necessário que nós, deuses, sejamos aqueles que controlam o ambiente virtual, por exemplo, para eliminar todos aqueles que nós julgamos que estão tendo uma fala nociva. Sem rebater a fala nociva, sem contra-argumentar, sem colocar a sua ideia contra ele, apenas calando, retirando essa pessoa do debate público, porque eu já me coloquei num patamar de Deus
Entendeu? Então isso é uma arrogância muito grande. É uma arrogância muito grande. É achar que nós, através do Estado, ou através das big techs, ou do ambiente corporativo, somos capazes de fazer essa filtragem na sociedade e de tirar algo que é de direito humano por Deus, que é pensar livremente e expressar livremente o que você pensa. Não foi o Estado, ou o governo brasileiro, ou o governo americano, ou qualquer governo que deu este direito para nós. Quem deu esse direito foi Deus. Por que Deus deu esse direito para nós? Porque Deus não quer que nós mentimos, trairmos, não quer que a gente traia a nossa própria consciência. E falar algo que a gente não acredita, por mais que isso seja socialmente mais aceito, é um pecado, é trair a nossa própria consciência. Então, eu acho que vale muito mais uma pessoa que está errando, mas errando de uma forma a querer ser fiel ao que ela acredita, do que uma pessoa que está acertando, mas ela está acertando porque ela está sentindo essa pressão social dos deuses, dos pseudo-deuses, e está mentindo para a sociedade, está falando algo que ela não acredita para se conformar, entendeu? Para mim, eu prefiro o cara que fala uma merda, mas fala o que tá pensando. Esse cara tá fazendo certo, entendeu? E aí, se ele falou uma merda e ele tiver uma consciência elevada, a sociedade vai ter a oportunidade de falar assim, ó, cara, você falou uma merda aqui. E ele, se ele tiver a consciência elevada, ele vai entender quais pontos que essas pessoas estão falando tão certa, vão identificar essas falhas na merda que ele falou e vai se corrigir. Veja como essa é uma dinâmica muito mais saudável da sociedade, lidando com o que é dito na sociedade. Em vez de você só pegar uma fala que você não gosta e demonizar a pessoa e expurgar ela da sociedade, igual foi feito comigo nesse caso do Flow, né? Que eu nem acho que a minha fala foi essencialmente errada, porque eu acredito na liberdade de expressão da mesma forma com que eu sempre acreditei, inclusive naquele momento, mas eu entendo que porque eu tava bêbado e meio chapado, eu falei de um jeito meio bosta, meio burro, digamos assim, né? Mas isso não quer dizer que eu tava errado, só quer dizer que eu vacilei de não estar preparado ou defender a minha ideia sóbrio e de uma maneira mais com mais base nesse sentido, né? E isso eu entendo que poderia ter sido melhor, mas eu não acho que eu falei algo de errado, entendeu?